Graça e paz. Nós já estamos no capítulo 17 de Apocalipse e trataremos da Babilônia. Mas, como eu havia excluído sem querer um vídeo de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, esses dois vídeos se encaixam lá. Eu disse que nós aprenderíamos mais no vídeo que vem a seguir, o capítulo 17 de Apocalipse. Então, eu estou postando novamente no capítulo 14 de Apocalipse, versículos 6, 7, 8 e 9 a seguir. Nós vemos a mensagem de 3 anjos. Então, o primeiro anjo vem e traz um evangelho eterno. Pode ser conferido em vídeos anteriores. Um evangelho eterno anunciado por um anjo. O segundo anjo vem e anuncia a queda da Babilônia. É o que trataremos agora. E o terceiro anjo vem e traz punições para quem seguiu a doutrina da Babilônia e o anticristo e aceitou o sinal da besta. Por se tratar de um livro de visões, é muito provável que João tinha em mente a passagem de Isaías, capítulo 21, e o versículo 9, que diz assim: E eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, e todas as imagens de esculturas dos seus deuses quebraram-se no chão. Então o texto diz duas vezes: caída é Babilônia. E o texto diz o motivo da queda da Babilônia. Ela caiu por causa da sua idolatria e dos seus deuses. E quem é essa Babilônia que caiu? Sabemos que a Babilônia, propriamente dita, era a capital da Síria, foi destruída por Senaqueribe, foi reconstruída por seu filho, e ela durou até o império de Alexandre o Grande, uma cidade às margens do Eufrates. É óbvio que essa Babilônia não existe mais. Então, alguns intérpretes dos Apocalipse, atenção pessoal, quando eu falo alguns intérpretes, é porque é umas doutrinas, uns ensinamentos que não faz muita diferença, ou que não faz diferença para a nossa fé. Na verdade, ninguém tem certeza disso. E as pessoas que têm certeza hoje, daqui a 10 anos costumam mudar de opinião. Quando eu trago para vocês aqui, segundo alguns intérpretes, eu quero que vocês tenham ideia do que as pessoas estão dizendo e crie a sua própria concepção. E isso não vai trazer problema de salvação. Por exemplo, quando eu falei do cavaleiro e do cavalo branco do primeiro selo, algumas pessoas entrou aí no YouTube, me chamou de herege, que eu estava blasfemando. Mas tem coisas que eu preciso de defender, tá? Eu preciso de ser apologeta. Mas tem questões que não precisa de ficar brigando. Não é um veneno espiritual, não é uma heresia propriamente dita. É só uma divergência de interpretação, tranquilo? Então, é melhor você pegar a ideia de várias pessoas e tirar sua própria conclusão do que aprender só uma e pensar que está certo. Ter apenas um ponto de vista ou a vista de um ponto. Vamos ter uma visão mais ampla, difusa. Alguém vai dizer que essa Babilônia trata-se do reavivamento de Roma. Roma era o país que dominava o mundo e perseguia os cristãos na época do apóstolo João. Outros intérpretes vão dizer que é a Babilônia literal que foi construída às margens do Eufrates. Porém, tem uma outra linha de interpretação mais moderna que vai dizer que Babilônia é simplesmente uma
uma capital, uma cidade política e religiosa. Que esse sistema que nós estamos vivendo hoje, o capitalismo, a nossa política, isso é a Babilônia. Falaremos sobre isso no próximo vídeo, tá? Lá no próximo vídeo, nós veremos que no capítulo 17 e 18, a Babilônia é uma cidade política, religiosa e comercial. Eu li para vocês, no começo do vídeo, o texto de Isaías, capítulo 21 e versículo 9. O profeta Isaías, na sua época, quem dominava o mundo era a Babilônia, quem castigava, quem estava ameaçando a sua nação era Babilônia. Na época de João, o apóstolo, quem estava dominando o mundo e trazendo problemas para Jerusalém e para os cristãos era Roma. Pessoal, é interessante saber que às vezes na Bíblia nós temos vários tipos de linguagem e às vezes uma linguagem ela vem no sentido figurado. Eles falam uma coisa para se referir a outra. Então, quando o apóstolo João estava escrevendo e falando da Babilônia que já tinha sido destruída, quem tinha inteligência, quem tinha noção, poderia perceber que ele não estava se referindo à Babilônia, mas a Roma. E como ele já estava exilado, ele escreveu Babilônia. Ainda relacionando Babilônia com Roma, é interessante saber que, na época da Babilônia, ela construiu uma imagem. E naquela ocasião, Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se prostrar e por este motivo foi lançado na fornalha. Sabemos também que Roma queimava os cristãos. E como o Apocalipse é um livro futurista, é um livro de eventos que acontecerão, nós sabemos também que o anticristo punirá aqueles que não receberem a sua marca e não o adorarem. Então, nós estamos relacionando Babilônia com Roma e com o anticristo, o que virá. O anticristo, com certeza, será pior do que a Babilônia, pior do que Roma, pior do que Hitler e entre outros por aí. Ele trará a maldade de todas estas nações. Então o versículo 8 diz, aquela cidade. Quando ele fala aquela cidade, isso nos lembra de Daniel capítulo 4 e versículo 30, quando nós vemos Nabucodonosor dizendo assim, esta é a Babilônia que eu construí. Isso mostra um orgulho, isso traz a derrota. Da mesma forma, então, vamos começar a relacionar de novo. Babilônia, que tinha um construtor, Nabucodonosor, orgulhoso. Eu construí. Isso é obra minha. Como nós vemos também Roma, que queimava, que matava os cristãos porque não queria chamar o imperador de Senhor. E sabemos que no futuro o anticristo será tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ele construirá uma imagem, ou permitirá que essa imagem seja construída, mesmo sabendo que essa imagem trará divisões, problemas no seu governo. O povo de Israel, principalmente quando verem uma imagem, uma estátua do anticristo, saberá que ele não é de fato o Messias esperado. Mas o anticristo será tão orgulhoso, tanto quanto Nabucodonosor, tanto quanto os imperadores romanos, a ponto de deixar o seu governo ir à ruína por causa de arrogância,
por causa de idolatria. E nós vemos aqui que a queda da Babilônia, tanto quanto nós vimos em Isaías 21:9, é por causa de ter embriagado as nações com a sua idolatria. Dar de beber é embriagar com o seu sistema político e religioso. No vídeo anterior, sobre a 7ª taça, eu li o versículo 19 para vocês, que diziam assim: a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então Deus está falando aqui na 7ª taça, eu estou lembrando, ou Deus lembrou da Babilônia. Essa Babilônia que nós vimos o anjo anunciando a sua queda no capítulo 14. Agora, no capítulo 16 e versículo 19, o texto diz: e Deus lembrou da Babilônia, a grande cidade. E no próximo vídeo, capítulo 17, trataremos literalmente da queda dessa grande Babilônia. Pessoal, Deus abençoe sua vida, um forte abraço. Se você não é inscrito, se inscreva, participe conosco, tenha liberdade de fazer comentários, de compartilhar esse vídeo. Até mais. Fique na paz do Senhor.